Eu sou paulistano, tenho 57 anos de idade. Eu sou militante da esquerda revolucionária há aproximadamente 37, 38 anos. Né? Comecei na época da ditadura militar, no movimento estudantil, e depois comecei a participar do movimento operário. Trabalhei durante um longo período nos sindicatos. Nunca aspirei na minha atividade política a ser candidato, mas isso aconteceu como parte do desenvolvimento partidário, né? Como uma obrigação na medida em que o partido resolveu se aventurar na eleição presidencial e precisava de uma pessoa com a formação necessária para fazer a propaganda do programa do partido. Bom, nós temos dito, né, na imprensa, em todas as entrevistas, que nós não alimentamos a ficção de que todos os candidatos estão na eleição concorrendo em bases iguais, com a mesma possibilidade de ganhar. Né? Nós sabemos que nós não temos nenhuma possibilidade de ganhar, que nós estamos concorrendo aí não é por uma escolha popular livre, mas contra poderosíssimas máquinas políticas, muito bem financiadas por grandes empresas e tudo mais. Mas o que nós achamos que deveria ser o primeiro ato de um governo de trabalhadores, de um governo socialista, seria encaminhar problemas fundamentais da sociedade brasileira, como a questão salarial, de emprego, ou a questão agrária, ou a questão da educação e da saúde. Né? Tomar uma medida de impacto no sentido de fazer evoluir as condições de vida do povo. Eu acho que isso daí é uma mistificação, uma inversão de coisas baseado no desconhecimento da maioria das pessoas. Na realidade, o que não há mais lugar no mundo atual é para o capitalismo, que é um sistema decadente, falido, né? É um sistema já muito comprometido, que já abandonou as suas características essenciais, é visivelmente um sistema de transição, né? E é um sistema que espalha uma crise terrível pelo mundo inteiro, né? Nas últimas 2 ou 3 décadas, o mundo teve mais guerras do que em todo o período anterior da humanidade. Isso é um produto direto do capitalismo. A crise econômica, a proliferação da miséria, da fome, o ressurgimento da escravidão, tudo isso daí é o capitalismo. O que nós achamos é o contrário, que o socialismo ele está vigente, não como um projeto na cabeça de uma pessoa, mas como decorrência de uma situação objetiva, real, que existe no mundo moderno. A crise do capitalismo é que conduz ao socialismo. Essa sempre foi a ideologia marxista. Acho que nós temos 2 momentos dessa crise, né? Um momento é da esquerda mais tradicional, que era ligada à União Soviética, aos movimentos nacionalistas de terceiro mundo que a União Soviética impulsionava, que entrou em crise junto com a própria União Soviética. Na realidade, já estava em crise há muito tempo. Bom, esse é um pano de fundo geral da crise da esquerda. Agora, no momento, nós temos sim uma crise, né? A crise, eu acho que começa com o PT. Acho que o governo do PT ele traduz um impasse de uma determinada política da esquerda, que é uma política de fazer progredir a esquerda e as reivindicações populares no marco de uma colaboração com os partidos de direita, com a burguesia, etc. e tal. E isso atinge quase toda a esquerda, que não vê a possibilidade de uma organização independente dos trabalhadores, né? E que os trabalhadores devem fazer a sua política em oposição a esse regime, e não no marco do regime atual. Nós não compartilhamos da ideia de que o PT não seja um partido de esquerda, mas nós sempre assinalamos que o PT é uma esquerda burguesa, não é uma esquerda popular, proletária, de trabalhadores, né? Nós temos que entender, eu acho que isso daí não é também muito fácil de entender para muita gente, que o capitalismo, a burguesia, ela não pode administrar o regime sem 2 políticas, uma política democrática, de esquerda, e uma política
mais conservadora, que ataca mais duramente os trabalhadores. Em todos os países, desde que existe capitalismo, existe uma ala esquerda e uma ala direita, né? O exemplo maior são os partidos socialistas da Europa, são a esquerda do regime burguês, né? Nesse sentido, o PT ele era visto como uma esquerda mais radical, digamos assim, e ele se revelou, né? É surpresa para alguns, para nós não foi tanto uma surpresa, como uma esquerda muito moderada, muito integrada ao regime atual, que colabora com o capitalismo. Agora, nós achamos que o PT, pelos seus métodos, pela sua relação com os trabalhadores é uma coisa, e partidos como o PSDB, ou até mesmo a atual candidata do Partido Socialista, que são de direita, são uma coisa diferente pelos métodos que eles utilizam, pelas relações sociais que eles têm. Não, isso é impossível, a não ser que você queira ser uma fachada de defesa dos interesses populares e ser, na verdade, um serviçal dessas grandes empresas. O domínio dessas grandes empresas sobre a política, né, e que é real, que é fato, ele é uma antítese de qualquer tipo de democracia, de participação popular, de decisão popular. Justamente nós defendemos uma política, digamos assim, socialista, né, porque nós nos opomos a essa mascarada, essa farsa de democracia que existe aí. Nós somos a favor de que o povo efetivamente decida e que o Estado seja colocado a serviço do povo. Para isso é preciso confiscar, né, as grandes empresas e retirar delas o seu poder econômico e político. Se nós fôssemos escolher o regime político existente no capitalismo, nós seríamos favoráveis, logicamente, ao parlamentarismo, que é um regime mais democrático. Agora, quando nós falamos em parlamentarismo, há muita confusão, porque o parlamentarismo europeu, de conjunto, ele é muito conservador. Ele, na verdade, é um presidencialismo disfarçado. O regime francês, por exemplo, é um regime onde o presidencialismo fica ainda mais reforçado pelo esquema parlamentar presidencialista que existe. Todos eles são regimes onde o primeiro-ministro é praticamente um presidente. Quer dizer, o velho parlamentarismo, ele não existe mais no sistema capitalista. Ele seria mais democrático, mas não se encontra hoje em dia. Eu acho que essa negação da política é um flerte, vamos dizer assim, com o anarquismo, com ideologias anarquistas que estão muito em voga nesse momento. Mas eu acho que não, que ela é uma pessoa política e ela é uma pessoa ligada a grandes capitalistas e se na eventualidade dela ganhar a eleição, a gente ia ver não um governo frouxo, inclinado para o anarquismo, mas exatamente o contrário. Nós temos um programa para a reforma política que tem inúmeras questões, porque o regime político brasileiro ele praticamente uma fachada democrática para um regime ditatorial, né? Nós somos, por exemplo, a favor do regime unicameral, nós somos contra a reeleição, nós somos a favor da liberdade partidária, que foi extinta no Brasil. Uma série de coisas. Sempre fomos contra a ficha limpa. Não porque a gente acha que não se deva, em geral, combater a corrupção, que na nossa opinião é uma luta muito sem perspectiva, mas porque coloca a escolha dos candidatos na mão do judiciário e não na mão do povo. Acho que quem deve decidir, quem tem a ficha limpa ou não, é o povo. Se alguém argumentar que o povo não é capaz de discernir isso daí, então essa pessoa deveria também argumentar contra o sistema de eleição. Deveria haver aí um grupo de pessoas iluminadas, como havia em 1964, aqueles generais inteligentíssimos, né, que tomam a decisão de escolher os governantes pelo povo. Agora, para nós, eleição é simplesmente quando o povo escolhe, né? E no Brasil o povo não escolhe. Ele é obrigado a escolher, as escolhas são feitas anteriormente à eleição para ele, né? Então ele já tem uma mesa feita. Ele não pode escolher como é que ele vai fazer o jogo está feito ali. Por isso que a gente tem insistido que a eleição é um jogo de cartas marcadas. É absurdo, o PRTB é um partido de direita. Ele é um partido totalmente integrado no jogo eleitoral, só que pequeno. Pequeno porque
ele não foi ainda dominado aí por nenhum grande setor capitalista, mas poderia acontecer. Eu tenho a impressão até que nessa eleição aqui já está acontecendo um pouco isso. Sim, é bem possível que esses partidos burgueses de direita pequenos sejam legendas de aluguel. Isso já não se pode dizer da esquerda, não apenas do PCO, mas não dá para dizer do PSTU, do PCB também. É uma acusação absurda. São partidos que, mal ou bem, têm a sua ideologia, têm o seu programa e têm uma história também, além de ter essa ideologia. Agora, o problema das legendas de aluguel, né, e as legendas de aluguel não são apenas as pequenas, são todas as legendas políticas burguesas, inclusive o PT, é que se há alguém alugando é porque, se há alguém oferecendo o aluguel, porque há alguém procurando esse aluguel, né? O aluguel não pode ser feito por uma pessoa só, né? Seguindo aquela dito popular de que quando um não quer, dois não brigam, né? Precisa ter dois para que a coisa aconteça. Bom, os grandes alugadores de legendas são justamente os integrantes dos partidos grandes. Eles corrompem o sistema eleitoral. Eles tomam de assalto os partidos pequenos, né, que eles conseguem tomar, porque não tem ideologia e tudo mais, e transformam esses partidos em instrumentos dos partidos grandes. Quer dizer, a legenda de aluguel, o que é? É um partido que foi transformado em instrumento do grande partido que os jornalistas cinicamente nunca falam que são legendas de aluguel. Bom, nós não participamos dos black blocs, né? Nós temos o nosso próprio método de atuação. Em alguma coisa, talvez, até haja coincidência com o que os black blocs pensam, mas não é uma coisa majoritária. Agora, uma coisa precisa ser dita com clareza. Não se pode, com o tipo de tratamento político que essas manifestações recebem na mão da polícia, não se pode acreditar realmente que a juventude vai ficar passiva, tá? Se eles colocassem, talvez, todos os sexagenários nas manifestações, talvez eles apanhassem da polícia pacificamente. Mas quando você pega um rapagão aí da periferia, um garotão vigoroso, e a polícia parte para cima dele com aquela violência, é natural que ele responda. Eu acho que o fenômeno do que foi chamado de baderna, em grande medida, é uma resposta, né, de manifestantes jovens à brutalidade policial. Por exemplo, se fala do Black Bloc, mas não se conta a história toda. O movimento do passe livre em São Paulo, ele começou como um movimento pacífico. Os jovens saíam à rua para reivindicar o passe livre. A polícia atacava brutalmente esse movimento, né? Eu sei porque os militantes do PCO todos participaram desde o primeiro dia. Até meu filho, que é militante, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, 2 participaram das manifestações. Eu defendo que a juventude tem o direito de se defender, sim. E se há excessos, os excessos são provocados por aquelas pessoas que impedem a democracia e a livre manifestação. Se não há liberdade, é uma terra sem lei. Eu acho que isso daí é o resultado de um longo período de esfriamento, vamos dizer assim, da situação política, onde a participação da grande massa popular ela se viu muito diminuída, né? E, consequentemente, as máquinas financiadas pelos grandes capitalistas tomaram conta. De fato, o Congresso é ultraconservador, né? E ele só deixou de ser tão conservador, não chegou a ser também, haver uma mudança qualitativa, no momento em que o povo estava na rua. Quer dizer, o que nós estamos vendo no Congresso é o Congresso em estado natural. Ele é assim. Sem uma mudança no regime político de conjunto, nunca nós vamos ter uma representação melhor do que essa daí. Ela é uma representação profundamente antipopular, inclusive a representação dos partidos de esquerda, como o PT e outros. Nós somos a favor, nós temos feito campanha em favor do aborto. A proibição do aborto é uma escravidão da mulher. Nós não somos filosoficamente a favor do uso de drogas, mas do ponto de vista político-jurídico nós somos a favor da legalização das drogas. Isso daí é uma causa artificial de aumento da criminalidade, da prisão em massa de pessoas, né? E nós achamos que, se você coloca as coisas à luz do dia, pode ser tratado de maneira democrática e civilizada.
o que se faz hoje é bárbaro. Nós estamos a favor. Nós achamos que não há nenhum motivo a não ser convicções religiosas que devem ser privadas e não devem se expressar na legislação, né, para impedir isso daí. Eu acho que as pessoas, na medida em que elas não estão prejudicando ninguém, elas devem fazer o que elas acham por bem fazer. Quer determinados setores da população gostem ou não, porque a legislação não é para satisfazer a todos, é para garantir fundamentalmente direitos. A princípio, né, a tendência do nosso partido não é apoiar ninguém, né, por uma diversidade de motivos e principalmente porque os 3 candidatos aí que estão no páreo, por assim dizer, eles são os candidatos do sistema, da engrenagem capitalista fundamental com a qual nós combatemos, né? Agora, tudo isso vai ser decidido numa conferência do nosso partido, que vai ser realizada após o primeiro turno. Então, apesar de que nós temos uma opinião, não é a opinião fechada do partido ainda. Nós temos aí, como sempre, né, talvez de uma maneira mais acentuada, um show de oportunismo político, né? Marina Silva meio que desmascara toda a questão da eleição, mudando de opinião todo dia e tudo mais, o que já era esperado, né? Porque ela é uma candidata que veio aí para, mais ainda do que os outros, dizer que vai fazer o que ela não tem a menor pretensão de fazer e dizer que não vai fazer aquilo que ela realmente quer fazer. Desmascara o jogo político em geral, tá? Sem dúvida nenhuma. A exploração desses fatos emocionais faz parte da política, né? Eu acho que o problema é a população aprender a distinguir esses truques de salão, de prestidigitação, truque de mágico de salão da política eleitoral da burguesia, né? Tenho a maior confiança de que a população vai chegar a entender isso daí, está entendendo bastante. Acho que a população é muito crítica da eleição, corretamente, e é uma evolução isso daí. E num dado momento esses partidos vão ficar para trás, vão ser ultrapassados pela onda da mobilização popular. Tenho uma plena confiança nisso. O que eu gostaria de dizer para o eventual eleitor que esteja acompanhando essa discussão é que nós não estamos defendendo um programa que foi elaborado caprichosamente, aleatoriamente, né? Nós procuramos defender um programa que é o programa histórico da classe trabalhadora, desde as reivindicações mais elementares, como o salário mínimo vital, a redução da jornada de trabalho, a reforma agrária e tal. É um programa histórico. Esse programa não é um programa que o PCO inventou, é uma assimilação das lutas populares no Brasil e no mundo, né, que nós lutamos nesse sentido pelo socialismo, que nós acreditamos que apenas um governo dos trabalhadores, composto pelos trabalhadores, controlado pelos trabalhadores, pode efetivamente satisfazer as necessidades que as pessoas buscam quando elas participam da eleição e votam num determinado candidato.